A gente vai falar de saúde agora e estamos recebendo com muita honra aqui nos nossos estúdios a doutora Raiza Baracuí, que é hematologista e vai falar conosco sobre o Agosto Verde Claro. Campanhas que existem em todo o Brasil, inclusive algumas entidades aqui na Paraíba também realizam essas campanhas, e é uma campanha específica para linfoma. Câncer de linfoma. A gente vai falar justamente sobre esse tema com a doutora. Obrigado por sua participação. Seja muito bem-vinda, doutora Raiza. Muito obrigado, Rodrigo. Espero contribuir aí com algumas dúvidas e orientar a população, né, para buscar o diagnóstico precoce, que é o que é principal para essa doença. Perguntar, então, especificamente, já que a gente está falando de um tema que pode ser que muitas pessoas não conheçam, né? O que é o linfoma? E o câncer, em quais organismos ele atinge caso a pessoa seja acometida? O linfoma, propriamente falando, linfoma em si, se a gente pegar a palavra já vai nos remeter, é linfoma vasolinfático. Então é uma doença do sistema de defesa da gente. Então, o mais comum de acontecer é o portador da doença apresentar uma que a gente chama de linfadenopatia, que é a íngua, né, que o pessoal chama, a íngua aumentada de volume. Então, esse normalmente é o sintoma principal. Mas pode acometer qualquer estrutura do corpo, mas é muito mais comum começar pelo linfonodo, que é a íngua que todo mundo conhece. Qual seria a diferença aí entre o linfoma de Hodgkin, acho que é essa a pronúncia, e o linfoma não Hodgkin? Muitas diferenças. A principal é do ponto de vista patológico, porque quem vai dar essa distinção, por exemplo, se eu tiver de frente a um paciente com Hodgkin e outro com não Hodgkin, eu não vou conseguir dar essa distinção de forma clínica, só no meu exame. Então, quem dá essa distinção é o patologista mediante o encontro de células específicas. Por exemplo, no Hodgkin vai ser encontrada uma célula chamada Reed-Steinberg, e no não Hodgkin ela não vai existir. Outra diferença importante a ser comentada é que o não Hodgkin ele é muito mais comum. 80% dos linfomas são não Hodgkin. E aí, em termos de chance de cura, eu falaria que, de forma geral, o Hodgkin traz um número melhor em termos de chance de cura. Mas é um ambiente muito difícil para eu estar comentando, porque você falou aqui Hodgkin e não Hodgkin, mas se eu abrir aqui a tabela dos subtipos de não Hodgkin, eu vou falar mais de 50 subtipos. Então, para eu falar assim de maiores detalhes, eu teria que saber o subtipo de não Hodgkin, o subtipo de Hodgkin que a gente tá falando. Mas, de forma geral, eles são divididos assim mesmo. E, doutora, de onde vem esse nome, essa definição para esse câncer? Hodgkin, não Hodgkin? Veio de se não me engano, 1800 mais ou menos, o tal do Thomas Hodgkin identificou em estudos de autópsia alguns pacientes que compartilhavam características comuns. A autópsia, né, eram pacientes que já tinham falecido, então ele encontrou características comuns naqueles pacientes de linfadenopatias. Não se sabia ainda o que era, o primeiro registro de relato dessa doença, então foi ele que descobriu que esses pacientes tinham morrido de algum tipo de linfadenopatia. E aí, em seguida, veio a Dorothy Stein, se não me engano, que ela complementou o estudo do Thomas e agora deu nome à célula que leva ao Reed-Steinberg. Então, a história do linfoma ela é bem comprida, né? Começa aí lá em 1830, onde a gente não sabia fazer nada contra a doença, e hoje que a gente já sabe fazer, tem muita terapia contra a doença. É uma história de medicina de sucesso. E no início da sua fala, você citou alguns dos exemplos de como identificar o linfoma, de onde ele atinge especificamente, mas quais são os sintomas mais comuns, os principais, que as pessoas em casa podem, se houver essa possibilidade, ou até mesmo um diagnóstico posterior no médico, mas em casa, por exemplo, que as pessoas podem identificar? Em casa, na verdade, a história natural da doença, do diagnóstico dela, começa em casa mesmo. É o paciente que tem que ser orientado para tal e ele identificar. Então, só para você ter ideia, não existe um exame de rastreio que eu possa verificar
uma pré-lesão desse câncer e ajudar, assim como o PSA está para o câncer de próstata, enfim, linfoma não tem isso. Quem ajuda é tão somente o paciente ao perceber o crescimento de alguma, vou falar aqui íngua, né? De alguma íngua que vem crescendo de uma forma estranha. O que é estranho e o que é não estranho? O que é estranho é aquele linfonodo que ele começa, você percebe, ele já está acima de 2 centímetros, então já deve, pelo menos, ter algum alarme no paciente. É aquele linfonodo que ele não desaparece, é a íngua que aparece e fica lá por 2, 4 semanas. O normal é ele desaparecer. É aquele em que você palpa, o próprio paciente pode fazer isso e ele verifica que é endurecido, né? Ele tenta mexer, mas não consegue, porque ele está aderido a planos profundos. E sintomas, principalmente, é perda de peso, a sudorese, aquele suor que acontece mais quando o paciente vai dormir. Tem relato que o paciente diz que se espremer o pijama sai água, sudorese noturna profusa, febre, sudorese e perda de peso. São os 3 principais sinais, mas sempre isso normalmente vem acompanhado de um aumento de uma íngua, de um linfonodo. A gente, inclusive, enquanto está acompanhando a fala da doutora, está vendo algumas imagens da característica, né? O local onde atinge, também do inchaço que fica na região do pescoço, por exemplo. Você citou íngua no pescoço, na axila, na virilha. Significa necessariamente que a pessoa pode estar com linfoma? Não, de forma nenhuma. Aliás, o que é muito mais comum são doenças infecto-inflamatórias, né? HIV, tuberculose, propriamente aquela amigdalite, alguma infecção que você tenha do trato respiratório superior, isso é de longe muito mais comum. E na infância, então, você vê aí o exemplo da cadeia cervical, é muito comum a mãe estar ali, para a gente não causar alarde aqui, a mãe ir atrás do pescoço da criança e ver lá um linfonodo. Mas aquilo é muito mais comum ser secundário à infecção. Eu tenho um dado aqui interessante que a cada 100 casos de linfadenopatia que a gente atende, somente 3 vão precisar de biópsia. E somente 1 confirma o linfoma. Então, de 100 casos, 1 provavelmente vai ser linfoma e 99 casos de doença infecto-inflamatória. Então não se trataria de um câncer tão comum assim? Não é tão comum. A incidência, se não me engano, é 3 casos para 100 mil habitantes do Hodgkin e 6 para não-Hodgkin. O não-Hodgkin é o dobro. Então, vamos somar aqui 9 casos a cada 100 mil habitantes. Não é uma doença tão comum. E essas campanhas, elas são importantes mais para o conhecimento das pessoas, porque o câncer seria muito agressivo, seria fatal? Quais as características da pessoa que tem esse câncer? Comparando com órgãos sólidos, mama, intestino, pâncreas, o linfoma é um câncer de muito melhor tratamento, cujas terapias alvos que a gente já tem para fazer tem tido um sucesso, uma cura que só vem aumentando essas taxas, e não é um câncer de uma forma geral perigoso. Só para você ter ideia, não cabe aqui o conceito de metástase, não existe metástase para linfoma. Primeiro porque o sistema linfático já é algo que engloba o corpo todo. Então, se uma pessoa tem linfoma, tem, vamos dizer assim, tem direito de ter a doença em todos os linfonodos. Então, como o corpo todo tem bastante linfonodo megalia, então eu poderia ter já um quadro de um linfoma que abre desde a cabeça até a cadeia inguinal. Isso não quer dizer que seja algo de uma agressividade que não tenha tratamento bom para esse caso, né? Então, metástase aqui não entra. E, normalmente, os casos de cura são acima de 50%. Né? Tem deles que a gente consegue 80% de cura. Eu digo cura de primeira linha de tratamento, porque ainda consigo fazer a segunda, consigo fazer a terceira. Tenho várias linhas de tratamento. E, doutora, ainda perguntando sobre essas características, o que acontece com uma pessoa que já tem, por exemplo, um estado avançado desse câncer? O que é que as pessoas que estão, infelizmente, vendo de fora conseguem observar? O que é que sente a pessoa que está vivendo com aquilo? Um estado avançado que ainda não descobriu. Pode ser que ainda não descobriu.
haverá de ter pelo menos um desses sintomas que eu falei: a perda de peso importante, a sudorese noturna, que é aquele suor importante, e febre, aquela febre que normalmente acomete no final do dia sem a pessoa estar gripada, nada. E combinado a isso, alguma massa que seja perceptível até pelo próprio paciente no seu exame físico. Normalmente vai ter algum quadro semelhante a esse. Existe desses que você citou ou outros sintomas, entre eles aí, o que é mais ignorado, digamos assim, pelos pacientes que estão desenvolvendo o linfoma? Ignorado, aquele que é difícil ele saber, é quando o linfoma cresce, vamos dizer assim, dentro do estômago, que é difícil, não traz muita queixa, mas esse não é o mais comum. Mas existem esses linfomas internamente que é difícil chegar ao diagnóstico. E doutora, tem um público-alvo específico? O linfoma ele pode aparecer em jovens, em adultos e pessoas mais velhas? Existe um cuidado especial que é os portadores de imunossupressão. Por exemplo, o HIV, quem já fez alguma quimioterapia na vida, essa é uma preocupação maior. Mas, assim, não existe algo que a pessoa tenha feito na vida. Por exemplo, relação com obesidade, tabagismo, todos esses estilos de vida tem uma relação fraca com o linfoma, sabe? A nossa preocupação é mais nesses pacientes que têm alguma imunossupressão. Existem, além disso, né, outros fatores aí que contribuem, que aumenta o risco de desenvolver um linfoma? Talvez a idade, a população cada vez mais envelhecendo. Tem vários fatores de risco que a gente pode ter aqui. Sei lá, um H. pylori, que é aquela bactéria que gosta lá de morar dentro do estômago. É um fator de risco para linfoma. Então, hepatite C é outro fator de risco, mas assim, do ponto de vista de hábitos de vida, é muito fraca a relação. Como eu disse, tabagismo, sobrepeso, tem relação com outras doenças, mas linfoma é uma relação fraca. E doutora, é possível prevenir o linfoma de alguma forma? Agora as pessoas estão tendo conhecimento, digamos assim, esse câncer é um câncer que eu não quero ter. Existe alguma forma de se prevenir? Não, a chave é na detecção precoce. Você prevenir o HIV, você está automaticamente prevenindo, por exemplo, o linfoma, mas uma forma de você abordar a população muito fraca, né? Porque, graças a Deus, o HIV está caindo em incidência, então, se eu for falar isso, eu vou dar ouvidos a poucas pessoas, né? Então, assim, de forma geral, não se previne, e o importante é detectar precocemente. As campanhas, então, elas trabalham mais nesse sentido, de você ficar atento e procurar ajuda no menor sintoma que apareça, digamos assim? Isso. É a íngua que está aumentando ou que está demorando a sumir. Esse é o grande ponto. E lembrando que, ainda que isso aconteça, a cada 100 casos que eu vou atender, somente um eu vou diagnosticar. Então, sem muito alarme. Procura lá um médico, vai obter informação, mas isso não é igual, nunca, a ter linfoma quando se detecta uma linfonodomegalia. E quais seriam hoje as formas de tratamento disponíveis? Hoje, você vê, como eu disse, é uma história de sucesso na medicina, né? Desde 1830, quando a doença foi primeiramente descrita, passamos em torno de 100 anos sem saber o que fazer com a doença. E aí começa, lá em 1930, a descoberta do raio-x, veio a radioterapia, que já conseguiu curar muitos pacientes, mas era uma radioterapia de campo estendido. Você matava o câncer e deixava uma sequela ali por trás. Veio a quimioterapia, os anticorpos monoclonais, e hoje nós temos o Carticel, que é uma terapia super nova para os linfomas. Temos anticorpos monoclonais, terapias-alvo. Tudo isso são possibilidades para aqueles linfomas que a gente não consegue tratar na primeira linha de tratamento com a quimioterapia convencional, né? Eu digo sempre o seguinte, que a quimioterapia é aquela que você briga contra o câncer como se fosse uma granada. Você pode até matar o câncer, mas você mata células que estão também se reproduzindo de forma rápida.
Por isso que cai cabelo, que tem queixas de náuseas, vômitos. Então, a quimioterapia é bem assim. Já as terapias alvos, elas são aquele atirador de elite, que ela detecta uma proteína que existe somente na célula cancerígena e vai em busca dela matar ela. Então, eu mato menos célula normal. Então, hoje eu tenho muitas opções de terapias alvos e o Carticel, né? Aproveitando, doutora, a sua participação aqui no nosso programa ainda sobre esse tema, existem, não sei se você já teve contato com alguém aqui da cidade ou vindo de fora também que apresentasse essas características, mas existe algum tipo de preconceito? Você já viu compartilhamento de informações falsas sobre essa situação, sobre câncer, linfoma? E quais cuidados a população precisa ter nesse sentido também de procurar ajuda através dos meios digitais, digamos assim? Eu não vejo muita dificuldade do paciente, a partir do momento que ele percebe a íngua alterada, até chegar ao médico. Ele pode até não chegar no hematologista direto, mas sempre vai ter um médico no meio do caminho que vai achar estranho aquela linfonodo aumentado e vai encaminhar para a gente. Então, normalmente, esse processo ele não costuma ter dificuldade no meio do caminho. Assim, diferente de outras doenças, as leucemias, que não é a pauta do momento, mas linfoma ela tem um caminho mais fácil para se chegar no diagnóstico. No quesito preconceito, estou tentando me lembrar algum caso. Existem alguns pacientes que têm algumas dúvidas, né? Se, por exemplo, boa parte das perguntas que eu recebo é se a pessoa que tem linfoma vai poder, por exemplo, sei lá, ter relação sexual. Isso tem nada a ver, não vai transmitir por essa via, não transmite no toque, não transmite sentando na mesma cadeira que o indivíduo sentou. Então, os preconceitos são mais nesse campo de transmissão. Infelizmente, é uma doença que acomete o indivíduo, a gente não sabe bem dizer por quê, porque é uma mutação, todo mundo pode ter. Então, as formas de transmissão praticamente não existem de pessoa para pessoa. Eu acho que o preconceito está mais por aí. Isso numa característica geral do câncer, né? Sim. Existem cânceres Sim. transmitidos, por exemplo? Não. São mutações. Às vezes pode ser talvez eu estou pensando aqui, alguma contaminação de sangue com sangue, assim, direta, muito mais falando nos cirurgiões que estão lá, não sei. Talvez o raciocínio seja por aí, mas não conheço nenhum que tenha essa transmissão, não. Às vezes você pode transmitir o vírus que você tenha, né? E aí aquele outro vai ganhar um risco maior de ter o linfoma, mas a doença em si, não. Como é uma doença que pode atingir diversos públicos, os tratamentos são diferentes ou são praticamente iguais, seja para criança, seja para adultos, seja para pessoas mais velhas? Diferente se você já pegar o campo Hodgkin e o não Hodgkin. Então, já começa diferente por aí. Por idade, como eu sou hematologista de adulto, eu acredito que somos diferentes, sim, da pediatria. Mas mesmo dentro do campo dos Hodgkins e os do não Hodgkin, existem vários tipos de protocolos. Então, eu vou primeiro olhar para o paciente, ver o que ele pode aguentar, né? O estadiamento da doença, a gente vai saber que tamanho que ela está, se ela está estadiamento 1, 2, 3, 4, que a gente chama. E aí, minha quimioterapia ela vai levar em consideração o tamanho dessa doença, o paciente que está ali recebendo, e também tem o fator SUS e privado, né? Eu consigo tratar melhor no privado do que no SUS. Eu consigo drogas melhores de primeira linha no privado. E doutora, antes da gente finalizar a nossa participação, a entrevista, falar um pouco também do seu trabalho. Você é hematologista, quais características dessa especialidade primeiramente, e do seu trabalho aqui na cidade? Você atua aqui mesmo em Campina Grande? Atuo aqui em Campina Grande há 4 anos, desde a época que eu saí de Recife. Eu sou professora da Facisa, a Unifacisa, do internato, da graduação da UFCG.
trato linfomas na FAP, né? Eu faço o tratamento, meu irmão e uma colega Larissa e um colega chamado Roberto, somos 4 hematologistas lá na FAP. Aproveito aqui para dizer que o paciente hoje que tem linfoma, ele não espera nem 15 dias para marcar essa primeira consulta lá na FAP. Trabalho também no privado, que é o laboratório Hemoclin, aqui em Campina Grande, e acho que é só. E a atuação, inclusive, de destaque para a FAP, né? Porque a gente trata muito de ações aqui do hospital que lá reside e o atendimento também a pessoas com câncer. E a doutora que trabalha por lá também deve vivenciar, deve saber como é importante. Doutora, eu queria, antes da gente terminar, né, qual a mensagem você deixaria para quem percebeu algum sintoma persistente com essas características, que porventura teve acesso a essas informações e que, por exemplo, pode estar adiando até um atendimento médico, uma procura? Vamos revisar os principais características do linfonodo que torna ele perigoso. Tamanho acima de 2 centímetros, aquele que é imóvel, né? O normal é o linfonodo se mexer. Aquele que não desaparece com 4 semanas, aquele que é acompanhado com perda de peso, febre e sudorese noturna. Isso suscita uma avaliação médica. Nesse primeiro momento, o médico muito provavelmente vai pedir uma ultrassom. E a ultrassom vai ajudar esse médico se ele vai seguir em frente na suspeita de linfoma ou não, né? Se a ultrassom vier com características de linfonodo suspeita, provavelmente o médico vai progredir a investigação solicitando uma biópsia. E aí esse paciente vai lá para o cirurgião, depois vai ser avaliado essa peça pelo patologista e aí é que a gente descarta ou confirma a doença. Então, repito, o principal aqui é o paciente. Aquele exame mais comum que a gente solicita, que é o hemograma, ele detecta leucemia, linfoma não. Portador de linfoma normalmente tem exames laboratoriais normais. A grande maioria dos casos não altera hemograma. Então, a atenção principal na suspeita de linfoma é aquele que não desaparece com 4 semanas, o tamanho e a aderência e a associação com esses sintomas B, que a gente chama perda de peso, febre e sudorese noturna. Eu queria agradecer bastante a participação hoje aqui no nosso programa de forma presencial, nos nossos estúdios, da doutora Raíza Baracuí, que é hematologista, trata desse assunto com toda a propriedade. Doutora, muito obrigado por falar com a gente, por vir até aqui. O agradecimento é meu, eu gosto muito dessas conversas. Às vezes a gente tem até consequências dessas conversas. Eu tive isso aqui... Eu vi a entrevista e vim aqui examinar e às vezes sai um diagnóstico ou outro. Então, orientar a população no sentido de procurar ajuda e não ter medo, né, a partir da informação que eu falei. A grande maioria não é linfoma. Estou à disposição. Muito obrigado, doutora. Raquel, vamos para um rápido intervalo. Sim. O que é que a gente ainda tem no programa de hoje?